Nessa aula a gente vai falar um pouquinho e demonstrar na prática como utilizar exploits públicos. Então, é muito comum que a gente encontre exploits públicos na internet, né? Pesquisando simplesmente no Google. Um site muito comum é o ExploitDB, tá? E uma alternativa, uma ferramenta muito utilizada também é o SearchExploit, uma ferramenta que já vem instalada com o Kali Linux. Mas basicamente o que é utilizar um exploit público, né, pessoal? O próprio nome já é autoexplicativo, né? Vamos supor que tenha lá uma vulnerabilidade de execução de código remota no sistema X, né, associada a uma CVE, por exemplo. A gente pesquisa por aquela CVE na internet, tem um exploit público de como explorar aquela vulnerabilidade, a gente abusa disso, aproveita essa informação pública e aí explora, né, a vulnerabilidade no software específico, no sistema específico que a gente está, que tem como alvo, certo? Então vamos lá para o Kali para ver isso aqui na prática. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos rodar um Nmap para ver se a gente acha alguma porta nova. Nesse caso tem algumas portas novas, tá? Mas a gente vai ficar aqui na 3000 e na porta 80 novamente. Então, vamos entrar na porta 3000 para começar com o primeiro exploit que eu quero mostrar para vocês, tá? Então vem aqui, 3000, nesse caso eu já sei que é um serviço HTTP. E aqui a gente percebe que tem o Grafana tá, sendo utilizado. E se a gente dá uma olhadinha aqui, tem o Grafana 8.3.0, tá? A versão facilmente identificável. Às vezes a gente tem que rodar aqui, tem que ir no source code para achar a versão, né? Às vezes não está tão evidente assim. Às vezes a gente tem que pesquisar na internet how to find, né? Como encontrar a Grafana version, a versão do Grafana. E aí vai ter lá um arquivo chamado version.txt, tá? Varia muito de aplicação para aplicação. Isso faz parte da enumeração. Mas beleza, o que a gente pode fazer agora? A gente pode tanto pesquisar na net, então Grafana 8.3.0 exploit, ou usar o nosso search exploit, né? Então vamos dar um clear aqui, search exploit Grafana. Nesse caso tem poucos exploits, né? Se tivesse vários, vamos pesquisar tipo o Apache aqui, por exemplo, que normalmente aparecem várias opções. A gente poderia filtrar pela versão, né? Então perceba que o Apache aqui tem várias versões, né? O Apache, o Tomcat, então. E o próprio Tomcat já tem várias versões. Então, o Tomcat 5 ponto alguma coisa, e aí ele ia filtrar pra gente. No caso do Grafana, os resultados são cleans. Beleza, a gente percebe que tem uma versão vulnerável no 7.0.1, que é um DOS. Normalmente não é interessante, por mais que a versão seja diferente. Né? Se fosse compatível a versão, a gente não, raramente né, executa um exploit de denial of service no cliente, ou num teste real. Normalmente a gente só avisa que é vulnerável, justamente para não derrubar né, a aplicação. A não ser que a gente tenha permissão, obviamente. HTML Injection também é uma versão diferente e a gente percebe que tem a versão aqui 8.3.0 que nos leva a Directory Traversal e Arbitrary File Read. Isso é um ponto importante também, tá pessoal? Nem sempre um exploit vai levar a gente para um RCE, tá? Deixa eu ver aqui. Um exploit é diferente, tá? É diferente de um RCE, tá? Um exploit. Nem sempre um exploit ou uma CVE ou uma vulnerabilidade pública vai levar a gente no RCE, tá? Exploit público ou privado. Enfim. Então, nesse caso aqui, é apenas um directory. Isso aqui são vulnerabilidades de web, tá? Que a gente vai aprender nas demais aulas. Mas, sendo um script key aqui, né? Não entendendo como funciona essa vulnerabilidade, vamos simplesmente dar uma olhadinha aqui nesse exploit. Então, a gente pode usar o menu X. Copiar ele aqui. E aqui, beleza. Tem a CVE bonitinha. Então, vamos botar aqui, ó. A CVE bonitinha no Grafana 0.3.8. Grafana. Tá? Que é Direct Traversal e Arbitrary File Read. Basicamente, a gente vai conseguir ler arquivos internos, então. Então, isso nos possibilita ler arquivos internos, tá? E aí, a partir disso, a gente pode talvez achar alguma credencial, achar alguma informação confidencial, enfim, isso por si só já é uma vulnerabilidade com certeza. E aqui tem um exploit, tá? É um exploit bem simples, tá? Para quem entende um pouquinho de Python vai entender facilmente o que está sendo feito aqui. Ele basicamente está mandando uma request para esse endereço, e isso aqui basicamente é o que caracteriza uma vulnerabilidade de Direct Traversal, né? Então, belezura. Vamos dar um search exploit, "-m", copiar ele aqui. Opa. Vamos criar um diretório também chamado exploit e entrar aqui para deixar mais clean, porque eu tô cheio de arquivo no home. Oh, meu Deus. Search exploit Grafana search exploit "-m". Vamos pegar ele aqui. Então, como a gente pode ver, ele é um Python, tá?
o search pode trazer em SH, em Shell Script, pode trazer em Python, pode trazer em Ruby, pode trazer em TXT. Normalmente o TXT você vai ter que ler o TXT para entender como fazer a exploração da vulnerabilidade, porque talvez não tenha um exploit público daquela VUM. E aí, beleza, agora a gente pode simplesmente executar. Normalmente é com Python 3, tá? Se vocês veem um erro dizendo que ele está reclamando de compatibilidade ou reclamando de alguma coisa, talvez tenha que usar o Python 2. Esse é um exploit mais antigo. E nesse caso ele fala que a gente precisa usar o "-host", tá? E aí a gente poderia vir aqui e às vezes a gente tem que colocar somente o IP, tá? Nesse sentido aqui. Então vamos ver se funciona, tá? E aqui a gente coloca o arquivo que a gente quer ler. Como uma prova de conceito, vamos tentar ler o arquivo etc/passwd, por exemplo, e nenhum resultado veio à tona. A gente poderia vir aqui e simplesmente ler então o exploit para ver se a gente consegue entender melhor qual o formato que a gente precisa colocar, né? Nesse caso aqui, ó, entendendo um pouquinho de Python, eu vejo aqui que ele não está colocando um HTTP. Ó. Essa aqui é a linha que está fazendo o request, tá? Request get. E ele está usando essa URL. E na URL a gente percebe que ele não está botando o HTTPS antes. Tá? Então, só botar o IP não funciona e ele também não está botando nenhuma porta, tá? Nesse args host, tá? Ele está recebendo tudo do argumento. Então, nem a porta, porque às vezes já tem a porta setada. Por exemplo, a porta do Grafana é A3000 padrão. A gente poderia vir aqui e tá isso hardcoded na aplicação, ou está recebendo como na exploração, ou está recebendo como um parâmetro. Nesse caso não está nenhum dos dois, então a gente tem que botar aqui o caminho completo da aplicação, tá? Então a gente vem aqui, coloca aqui, e agora sim vamos tentar ler o etc passwd, e também não deu certo, por quê? Porque eu botei HTTPS, né? E é HTTP. Talvez agora funcione. E aí, beleza, conseguimos ler o arquivo, então a gente vai conseguir ler arquivos internos, nesse caso a gente vai ler, sei lá, o etc hosts, nesse caso o etc host não existe, né? O etc/hostname, etc/hostname, o etc/groups, e aí por diante, né? etc/group. E aí por diante, né? Demais arquivos. É claro, né? Se eu tentar ler um arquivo que não tem privilégios, ele não vai dar certo, né? Tentar ler mais uma vez, só por desencargo. E ele não dá certo porque a gente não tem permissões para ler esse arquivo. Então, basicamente, exploramos. E a partir daí, a gente pode ir numerando os arquivos internos e eventualmente achar alguma coisa interessante. Tá? Por exemplo, eu sei que está rodando um exploit específico. Está rodando, sei lá, aqui na porta 80 está rodando uma aplicação específica. Tá? Isso aqui é uma aplicação que já existe na net. E eu sei que dentro da configuração desse servidor tem lá um arquivo que contém a senha padrão do usuário e do usuário administrador. Aí eu poderia ir lá e ler esse arquivo e eventualmente, explorando a partir da porta 3000, eu conseguiria as credenciais da porta 80, por exemplo. Tá? Então, basicamente, aí, isso seria um dos exploits. Tá? Claro, sempre bom e interessante saber o que o exploit está fazendo. Se a gente tivesse simplesmente e pesquisasse pela CVE, como é uma CVE extremamente simples, provavelmente um simples comandinho também já é suficiente, tá? Para explorar ela. Tá? Nesse caso aqui, vamos ver se a gente acha aqui em algum lugar o comando. Vamos ver se tem um jeito fácil de executar. Porque é simplesmente jogar um curl, né? Sendo que para explorar essa vulnerabilidade. Então, no caso, a gente poderia simplesmente vir aqui, ó. Provavelmente dar um curl, pegar esse diretório aqui, tá? Ele está tentando alguns plugins, então não quer dizer que todos os plugins vão funcionar. Então dá um curl, por exemplo, que é basicamente fazer uma request, mandar o host, então 92.168.1.120, porta 3000. E aí, barra plugins, barra public, barra plugins, por exemplo. Tá? E aí ele pega um plugin da lista, tá? My choice plugin. Eu não sei se ele pega... provavelmente ele pega qualquer plugin aqui da lista e tenta executar. Então vamos tentar o Welcome da vida. E aí ele joga tudo isso aqui mais o arquivo para ser lido, né? Mais o file to read. Então joga tudo isso aqui mais o file to read e vamos ver se vai funcionar. Tá, ele jogou a gente pro login. Talvez porque esse plugin não exista, né? Então a gente tem que pegar algum outro plugin. Vamos ver se a ideia é pegar algum outro plugin. Então, deixa eu ver se está certo. Public plugins barra
algum aleatório aqui. Vamos tentar pegar um logs. E ver se assim funciona. Tá, não estou conseguindo fazer na mão. Curl command to exploit. No caso, né, eventualmente a gente conseguiria descobrir, mas para poupar tempo aqui, vocês vão direto no comando, né? Plugin ID. Bom, é basicamente o que a gente está fazendo, né? Talvez tenha que botar um path as is. Porque, eu acho que o curl ele ignora isso aqui, tá? Eu acho que o curl ele ignora isso aqui. E daí por isso que tem que botar essa flag path as is. É isso, tá? Quando tu manda o curl, isso aqui ele não vai considerar realmente isso. Ele vai literalmente voltar os diretórios até fazer o caminho final dele, né? Então, tipo, ele vai chegar aqui, vai voltar um diretório, ele literalmente interpreta isso aqui e meio que ignora, né, o curl, basicamente. Então, provavelmente aqui ele está fazendo só uma request para etc/passwd, em vez de estar fazendo para todo esse caminho. Provavelmente ele está fazendo assim, ó. Ele está mandando assim a request curl. Eu imagino, tá? Dá até pra gente ver. Vou botar um "-v". Exatamente isso, tá? Por isso que não tá funcionando, tá, pessoal? Aí é basicamente a experiência que vai dizer pra gente esses detalhezinhos. Maravilha. Vamos tentar agora, então, explorar outra VUM que eu trouxe para vocês, tá? Que está aqui na porta 80, tá? Se a gente entrar aqui, basicamente, no CMS, a gente vai ver que tem um plug, tá escrito aqui, e basicamente tem uma máquina no TryHack, que é minha, que é a Dreaming, e tem essa vulnerabilidade lá, tá? Tô dando um spoiler para vocês já. E se a gente entrar aqui no admin, né, fazendo uma enumeração básica, a gente percebe que a gente já acha a versão do plug também, tá? Então a gente poderia vir aqui, search, exploit, plug, né? Trouxe algumas versões e a gente percebe que na versão 4.7.13 tem essa vulnerabilidade de execução do código remoto aqui autenticada. Ou seja, a gente precisa estar autenticado para o exploit funcionar. Nesse caso, magicamente, o password vai ser o mesmo password do FTP user, tá? Que é password 1. Então, assim que autenticados, beleza? Então, por exemplo, a gente poderia usar essa VUM aqui para achar uma senha nos arquivos internos e aí usar essa senha aqui para autenticar no plug e através do plug aí sim usar o exploit dele, tá? Que é nessa versão aqui, então a gente pode vir aqui, dar um search exploit "-x aqui dentro. "-x não, né? "-m. "-x é para ler. Mas a gente pode dar uma lidinha também para ver o que ele faz. A gente já consegue ver aqui os argumentos que ele espera. Então é o IP, a porta, a senha e o path. Tá? Nesse caso o path aqui é dentro de CMS. E basicamente ele faz algumas coisas aqui. Tá? Ele loga, bonitinho. Ele faz o upload de uma web shell, tá? Como dá para ver aqui. E aí a gente pode pesquisar detalhes, né? De fato onde que a vulnerabilidade está. Deixa eu ver se batendo no olho aqui eu já identifico, mas qual é o nome da VUM mesmo? Acho que o nome da VUM mesmo já indica. Bom, o nome da VUM vai estar aqui em cima, né? É um File Upload Remote Code Execution. Basicamente ele vai subir um arquivo, então, e vai executar. Que nem executar uma web shell, tá normal. Provavelmente ele vai subir um arquivo num formato específico. Provavelmente a aplicação aceita .par e a partir daí já é vulnerável. Muito provável vulnerável já a execução de código remota, né? Principalmente através da web shell. Então, beleza. Inclusive ele até comenta aqui que ele usou o web shell através desse GitHub aqui. Tá, legal. Bom, vamos lá, né? Vamos para a exploração, então. Aqui, se não me engano, era o IP, tá? E nesse caso aqui, ó, a gente pode dar uma olhadinha e ver que ele está colocando... Vamos ver... Ele está colocando o HTTP antes, né? Na hora de criar o path, ó, o link. Está criando o HTTP e está botando os dois pontos aqui também da porta. Então por isso que a gente pode botar separado, né? 120, aí separado aqui, em vez de botar dois pontos, a gente bota a porta 80 mesmo. O path é o CMS e a gente tem que botar o barra, né? Porque como a gente viu aqui, ele não coloca o barra para nós. E no caso é o password antes ou password depois? É o password antes. Então a gente pode vir aqui e botar password 1. Beleza. Vamos dar um enter. Autenticação com sucesso. Upload do web shell com sucesso. Se a gente tivesse que botar o password errado, por exemplo. Ele mesmo assim fala que deu sucesso. Curioso. Curioso ele dizer que deu sucesso. Talvez o script não está tão bem alinhado ou alguma coisa aconteceu, né? É que nesse caso, provavelmente ele só verificou... Vamos ver como é que ele verifica o login.
Ele verifica se tem erro. Escrito erro. Curioso, fiquei curioso para saber por que trouxe com sucesso, né? O scriptzinho não deve estar bem redondinho. De qualquer jeito, se a gente vir aqui, olha, a gente percebe que não deu certo, por isso que ele trouxe. O que será que está acontecendo aqui então? Password 1. Ah, é claro, né? Beleza, ó, eu errando aqui. Como é que ele identifica que o password está errado? Ele identifica se tem tem uma mensagem erro, tá? Nesse caso, eu estou colocando o path errado, tá? Eu estou colocando só o CMS, aí ele manda request para uma request qualquer, né? Para barra login.php. E nesse caso, ele está mandando para isso aqui, ó. Tá? CMS, tá? E daí isso aqui está retornando em branco, porque não tem nada, sabe? Ele está retornando um 200 ok ou um 404, por exemplo. E nesse 404 não tem o texto error lá dentro, tá? Por isso que ele fala que a autenticação deu sucesso, porque eu estou colocando o path errado. Olha aí. Então já mostrei um erro possível que pode acontecer para vocês, tá? A gente executar o script simplesmente errado, tá? Nesse caso aqui eu teria que colocar esse diretório aqui também, tá? E aí vamos tentar botar uma senha errada, por exemplo, para ver se dá certo. Aí sim ele valida corretamente. Beleza. Nesse caso aqui a gente já subiu aqui com o password correto. E é bom quando aparecem esses errinhos na prática, que vocês veem os erros que a gente passa, né, nas explorações. Então, bonitinha, né, essa web shell. Inclusive ele usou essa punch shell lá do GitHub que a gente viu. Bem bonitinha essa web shell. Normalmente não é assim. E aqui, belezura. Agora a gente tem aí uma web shell redondinha pra gente. Se a gente fosse escalar isso aqui para uma reverse shell, basta, né, voltar na aula passada e ver como é que a gente faz, tá? Usar lá o Reverse Shell Generator. Então fica aí o desafio para vocês, tá? Escalar isso aqui para uma Reverse Shell, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal. Só a última dica para vocês. É sempre bom, quanto mais avançado você estiver indo, é entender como a vulnerabilidade de fato existe, né? Que isso ajuda a gente a encontrar novas vulnerabilidades. Eu fiz um vídeo, Beatles, criando exploit em Python, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que meu canal tá flopado, eu não achei o vídeo. Aqui, ó, automatizando o exploit em Python, tá? Fiz esse videozinho aqui, eu recomendo para vocês assistirem. Mas basicamente, CVE 2018-74448, vamos ver se eu coloco aqui. Eu automatizei, tá, um exploit. Existe esse exploit aqui da CVE, mas se a gente pesquisar por exploit, a única coisa que tem no exploit.db tem o CMS aqui, só que ó, não é o exploit automatizado, tá? É o exploit só dizendo como a descrição, blá blá blá, como é que está vulnerável, como é que explora manualmente. Nesse caso, eu, por vontade própria, né, para estudar um pouquinho, para entender um pouco melhor como fazer um script, para entender um pouco melhor sobre as bibliotecas Python e tudo mais, eu fui lá e criei um exploit, tá? Que basicamente eu documentei nesse vídeo aqui. Então isso também é algo interessante. Então agora quem quiser explorar aqui pode tanto explorar de forma manual, tanto explorar de forma automatizada, porque não existia, tá? Até eu criar uma forma automatizada de explorar, por exemplo, essa VUM específica. Tá? E nesse caso eu automatizei tudo bonitinho, e aí agora é possível fazer isso, tá? Inclusive eu até subi aqui para o exploit.db, tá? Porque tu pode subir exploits, mas eles acabaram não respondendo, né? Não sei se teve algum motivo específico, não tive retorno nenhum, mas foi isso que aconteceu. Então eu recomendo vocês assistirem esse vídeo aqui para entender um pouco melhor do processo. Tá bom? Então beleza, espero que vocês tenham entendido e vejo vocês na próxima aula.